Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião. Como fazemos todas as quartas-feiras, vamos meditar na palavra de Deus e, posteriormente, orarmos conforme a orientação do Espírito Santo ao nosso coração. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema amor e responsabilidade. Para isso, convido você a ler lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, que diz assim: O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede para estarmos meditando na Tua Palavra. Para isso, ó Deus, pedimos a unção do Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja falando conosco para que possamos aprender e colocar em prática os Seus ensinamentos. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o amor descrito por Paulo à igreja de Coríntios, neste trecho que lemos, é o amor de Deus, impossível aos homens, mas, através do Espírito Santo, todos aqueles que creem e reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador e vivem na sua dependência, como temos aprendido, podem alcançar esse amor, pois este é fruto do Espírito de Deus. Sendo assim, nesse amor, torna-se impossível separá-lo de uma grande responsabilidade. Pois esse amor, como citei, sendo fruto do Espírito Santo, implica no praticar os ensinamentos da Palavra de Deus e praticá-los em ações que refletem o verdadeiro amor, ou seja, o amor de Deus. Então, esse amor é realmente o que lemos nos versículos na primeira carta aos Coríntios, que lemos no início, que diz: não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal e não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Então, essas ações são as expressões concretas do amor de Deus, sendo um dever de todo cristão honrar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em todas as suas ações, em todas as suas palavras, demonstrando um compromisso com a vida cristã e a verdade. Uma atitude de suma importância e responsabilidade diante de Deus Pai. Então, esse trecho descreve atitudes que o cristão deve manifestar na sua caminhada neste mundo, dependendo de Jesus, mostrando paciência, bondade, não ter ciúmes, não se vangloriar e não buscar os seus próprios interesses. Essas características demonstram a responsabilidade que cada cristão deve ter em todo tempo e em todo lugar. Então, esse amor deve ser expresso por ações, pois estarão refletindo o amor que professamos, ou seja, o amor do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos ensina que o nosso amor a Jesus exige um comprometimento com a sua palavra, o que significa ler e meditar, assim como praticá-la no dia a dia, para vivermos a verdade do Evangelho. Fato que temos sido exortados constantemente em todas as nossas meditações. O amor de Jesus, que é fruto do Espírito Santo em nós, nos capacita a permitir que Jesus tenha o completo controle das nossas vidas, buscando o verdadeiro significado do nosso chamado para servi-lo. O amor de Jesus
operando em nós, nos leva a praticarmos ações que mostram a nossa preocupação em testemunharmos a respeito de Jesus e da sua obra, para a salvação daqueles que vierem a crer no seu santo nome, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. O amor de Jesus nos capacita a sermos humildes, como lemos lá em Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 16, que diz: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejam orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O apóstolo Paulo cita esses versículos após exortar aos cristãos em Roma para que eles fossem diferentes e não moldados no esquema do mundo, mas que se deixassem serem transformados pela renovação das suas mentes, mudando completamente a sua maneira de viver, agora movidos e capacitados pelo Espírito Santo de Deus, conhecendo e experimentando a perfeita vontade de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículos 29 ao 32, texto da palavra de Deus que já estudamos nas nossas meditações na carta de Efésios aos domingos. Mas é importante relemos, que ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para e necessária edificação, a fim de que transmita graças ao que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfema sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão um para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, como eu disse, quando relemos e novamente meditamos nesse trecho da palavra de Deus, fica muito claro a nossa responsabilidade de expressarmos a Jesus Cristo em nossas vidas, nas nossas palavras lançadas, e que sejam para a nossa edificação, como para a edificação daqueles que nos ouvem. Pois, sendo assim, com certeza, esses foram colocados na nossa frente para ouvirem aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos lábios. Então, mesmo que por um minúsculo espaço de tempo viermos a sentir amargura, ira ou coisas desse tipo, mas na dependência do Senhor Jesus Cristo, Ele irá eliminá-las de imediato. E assim voltaremos a glorificar o nome de Jesus em nossas vidas. E então mostraremos o amor de Jesus, sendo bons e agindo com compaixão e perdoando, assim como nós fomos perdoados. Então o amor de Jesus Cristo, que como aprendemos é imensurável e assim inigualável, quando agindo em nossas vidas, através da nossa total dependência ao Senhor, nos leva a ter a conscientização da grande responsabilidade que temos diante do próprio Senhor Jesus, como também diante dos homens, que neste mundo, sem conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, estão à mercê de toda maldade e potestades espirituais. Então, relendo o trecho da palavra de Deus
em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, que é muito conhecido, que diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Esses versículos que por diversas vezes meditamos, mas o amor de Jesus nos leva a reler novamente, meditarmos, a fim de, pela meditação e oração constante, torná-los uma realidade em nosso viver, reconhecendo a profundidade e a importância dessas palavras que Jesus proferiu aos seus discípulos no passado, mas que através do Espírito Santo fala a nós hoje, cabendo a cada um de nós agirmos como sal, que faz visível e sentida a incomparável presença de Jesus em nós, sendo refletores neste mundo obscurecido pelo pecado, ou seja, a luz do Senhor Jesus em nós. Assim, agindo, glorificamos o nome do nosso Pai Celestial. Também lemos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 10, ao versículo 12, que diz assim: antigamente não eres povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais, que combate contra a alma. Seja correto no vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que se falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nessas palavras de Pedro, vemos que no passado, quando não conhecíamos a Jesus e a sua obra de redenção, quando não tínhamos conhecimento do significado do perdão dos nossos pecados, do fato que pela sua misericórdia fomos justificados e assim temos acesso ao trono da graça. Não tínhamos conhecimento do verdadeiro amor e assim isentos da responsabilidade que esse amor concedido por Jesus é exigido naquele que vive na dependência de Jesus. Mas hoje, nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, essa responsabilidade deve tornar-se uma realidade em nós e de forma crescente através da operação do seu Santo Espírito. O amor e responsabilidade nos leva a meditarmos e orarmos de modo mais definido em relação às palavras de Jesus aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, que diz: e aproximando-se Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Frente ao exposto, podemos nos perguntar, cada um a si mesmo, quanto nos importamos com o nosso amor ao Senhor? Quanto nos importamos com a sua palavra e quanto nos importamos com a sua obra? E, por consequência, sobre a nossa responsabilidade. Quando, ao meditarmos e oramos especificamente a respeito desses versículos, então é nossa obrigação
ver como que anda a nossa responsabilidade frente a isso que foi exposto. Pensando nisso, vamos lembrar as palavras de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 17, que ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se sabemos que temos essa responsabilidade, precisamos nos preocuparmos, ou seja, o quanto nos preocupamos com a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A todos quanto tivermos oportunidade de fazê-lo conforme a direção do Espírito Santo para cada um de nós, assim como praticar de todos os seus ensinamentos. Ou seja, a responsabilidade de expressarmos o amor de Jesus em nós mesmos e ao nosso próximo através do nosso modo de viver em Jesus. E isso é uma obrigação. Não é apenas falarmos a respeito desse assunto, mas se trata de realmente compreendermos a importância dessa responsabilidade que temos, devido ao nosso amor ao Senhor Jesus. Aplicando esse princípio em todo o tempo e em todo lugar, agindo pela fé e amor ao Senhor Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 21 ao 23, diz assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Em todo o tempo, Jesus nos dirige e intercede por nós, pois ele nos comprou com o seu próprio sangue. E esse amor exige uma coisa, o mesmo que o Senhor exigiu do seu povo, quando nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13, quando ele disse: ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e ameis e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, resumindo essa nossa meditação, a fé verdadeira, o real amor ao Senhor Jesus, nos leva à inevitável responsabilidade quanto à nossa obediência, sendo que a nossa obediência é uma prova visível da fé, operada em cada um de nós pelo próprio Jesus Cristo, autor e consumidor dessa fé. Consumador dessa nossa fé. Sendo assim, convido a todos que estão nos ouvindo, que estão meditando conosco esta mensagem, a orarem pela igreja, por si mesmo e pela igreja do Senhor Jesus, para que demonstre esse amor, o amor de Jesus que opera em nós. Opera todas as suas ações com responsabilidade espiritual. Amém? Nós vamos então orar nesse sentido. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que você possa ter compreendido como é importante não só declararmos o nosso amor, mas termos essa responsabilidade. A responsabilidade de mantermos viva essa chama do Senhor Jesus Cristo em nós, para que o mundo possa ver e honrar o nosso Pai Celestial. Amém? Eu espero que realmente que você tenha sido abençoado e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.